Glória a Deus, bom dia! Você pode falar bem alto para quem está do seu lado assim: eu viverei milagres. Agora fala mais alto um pouquinho, que você está muito animado, 8h30 da manhã. Eu viverei milagres. Aleluia! Nós estamos começando hoje um tempo de milagres sobre a nossa família espiritual, sobre a nossa casa. E Deus, Ele pode entrar em todas as esferas da sua vida hoje. Amém? Se você crer, aquilo que eu ousar crer, Deus ousará. E essa não é apenas uma série. Esse é um chamado de Deus para nós, para esse tempo. Amém? É um tempo de alinhamento espiritual. É um tempo onde nós, como família de fé, como igreja, vamos nos posicionar durante 40 dias. Porque 40 dias podem mudar um ano inteiro. Amém? 40 dias que você vai viver hoje podem mudar o resto do seu ano. Amém? E nós vamos viver uma expectativa do sobrenatural. Amém? Nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Porque para ter milagre tem que ter sobrenatural. Amém? O natural é aquilo que eu e você conseguimos fazer. Mas para ter milagre tem que ter uma intervenção divina. Tem que ter algo sobrenatural acontecendo. Amém? E eu creio que nós viveremos milagres. A quaresma sempre foi um tempo de preparação. Sempre foi um tempo de reflexão. Sempre foi um tempo de arrependimento, de alinhamento. Mas não basta nós lembrarmos dos milagres passados. Nós precisamos viver os milagres do presente. Talvez você entrou aqui hoje e você tem um testemunho de 2 anos atrás. Não, você tem que ter um testemunho para essa semana, para a semana que vem, para o mês que vem, para o final do ano. Amém? Você não vai viver de testemunhos passados. Você vai viver de testemunhos presentes. Porque os milagres não foram eventos isolados. Os milagres foram manifestações do reino de Deus na terra. E se o reino continua vivo, se o reino continua se manifestando, se o reino não mudou, os milagres também não mudaram sobre a nossa vida. Amém? Você pode falar: os milagres não mudaram. Nós viveremos milagres. Haverá um tempo, como o vídeo que nós vimos declarou, um tempo de transformação extrema. Amém? Extrema. Porque o milagre não começa fora, o milagre começa dentro. Começa dentro do meu coração, dentro da minha vida, dentro da minha mente, dentro da minha organização, dentro daquilo que eu coloco diante do Senhor. E a partir disso, a minha fé é ativada e coisas novas acontecem. Amém? E no final nós celebraremos a Páscoa. A Páscoa é, como a gente sempre fala nessa família, é a Copa do Mundo da nossa vida. A Copa final da nossa vida. Porque ali a morte não venceu, o medo não venceu, o inferno não venceu, mas Jesus venceu. E Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele vive no meio de nós. Amém? Então é um tempo de transformação, preparação, reflexão. Um tempo de vivermos milagres e um tempo de nós celebrarmos aquilo que Jesus fez. Amém? Olha para aquela cruz lá. Dá uma olhadinha. Ela está vazia. Amém? Porque o trono está cheio, o nosso coração está cheio, a nossa igreja está cheia. É um tempo de nós vivermos milagres. E hoje nós vamos começar com a nossa primeira mensagem. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 2, os versículos 1 ao 11. É um texto, é uma história. Eu gostaria que você prestasse muita atenção à leitura. Ela vai passar também no telão. Você que trouxe a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, traga a sua Bíblia. Você pode acompanhar. E hoje temos por... vocês receberam o esboço! Uau! Uau, tá no telão, tá no telão. Se você não recebeu, pode mirar aqui para você pegar o seu esboço. Deixa eu sair para vocês mirarem aí. Essa é uma prática que nós tínhamos há muito tempo, sobre entregar os esboços na porta. E
nós resolvemos voltar a esse hábito. Agora que as nossas luzes estão melhores para você enxergar, para você acompanhar, você pode ir anotar, anote conosco. Dê um bispo, por gentileza. E aqui você pode completar a mensagem. Então você tem que prestar atenção, senão o seu esboço vai ficar incompleto, hein? Então complete conosco. Amém? E hoje nós temos por título o Inimigos do Fim. Amém? O milagre das bodas de Caná. Diz assim a palavra do Senhor: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: faça o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco de água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinham vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois os convidados já beberam muito servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os discípulos creram nele. Amém? Amém? Eu oro que essa palavra entre no seu coração, na sua vida, multiplique, te transforme e faça sentido nessa segunda-feira para você, em nome de Jesus. Amém? E hoje nós temos por título Inimigos do Fim. Eu conheço algumas pessoas aqui na Power, que de vez em quando eu vou em algumas festas, que são inimigos do fim. A gente tem que mandar eles ir embora. Né, Ana Paula? Cadê o Rogério Trajano? Ele vem à noite. Temos pessoas que a gente tem que falar assim: irmão, a festa acabou, você pode por gentileza se direcionar à portaria, porque eles são inimigos do fim. Parece com Jesus, ele não queria que aquela festa acabasse, ele queria continuar ali. Sabe, o casamento judaico ali, ele era uma celebração pública, ele era algo extraordinário, e acabar o vinho era uma vergonha. Pensa, era falha de gestão. Era uma mancha na reputação da família, uma memória negativa para aquele tempo. Então, quem dá uma festa e quer que acabe a bebida? Quer que acabe o salgado? Quer que o bolo não dê para ninguém? Ninguém. Quando a gente vai fazer uma festa, a gente faz uma gestão. E ali Jesus escolhe iniciar o seu ministério público. Como nós lemos ali, Jesus manifestou a sua natureza divina e os discípulos creram nele. Amém? E aí a gente pode entender que quando acaba é que começa. É isso, diferente, mas quando acaba, acabou aquele vinho. Mas ali começou o ministério de Jesus, ali começaram os seus milagres. Amém? A maioria das pessoas não teme o começo, teme o fim. O fim do dinheiro, o fim da força, o fim da influência, o fim do casamento. O que mais? Fim da motivação, o fim da esperança. Nós tememos o fim. Mas o primeiro milagre público de Jesus não começa com abundância, começa com constrangimento. Lá em João 2,3 fala assim: tendo acabado o vinho, a Bíblia anunciou a vida. Acho que está acabando. Não, acabou-se o vinho acabou. Talvez seja a realidade emocional, financeira, espiritual de muitos aqui. O seu vinho acabou em alguma área, mas às vezes está diminuindo, às vezes acabou. Mas Caná nos ensina algo revolucionário. O fim humano é o ponto de partida de Deus. É o ponto divino onde Deus pode fazer alguma coisa. Amém? E o que você chama de fim, Deus pode chamar de o palco para o seu testemunho. Amém? O que você chama de fim, Jesus pode falar: é aqui que eu vou manifestar a minha glória. Acabou aqui a sua possibilidade, acabou aqui aquilo que você pode fazer. Então, eu entro e eu me revelo.
Amém? E o que eu e você vamos aprender com isso hoje? João 2:3, eu gostaria que você lesse comigo. Diz assim: quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Vamos ler todos juntos? Quando... Um fim revela sua verdadeira fonte. O vinho representa alegria, o vinho representa honra, o vinho representa celebração. Mas quando ele acaba, a festa ela perde o sentido, perde a graça, perde a emoção. E aqui está a primeira verdade espiritual desse texto. Fins expõem onde está a sua confiança. Então, quando há uma reserva humana, não há uma dependência divina. Mas quando a minha reserva acaba, quando as minhas possibilidades se acabam, o que acontece? Aí entra a intervenção divina na minha vida e na sua vida. Enquanto eu e você temos recursos, nós vamos bancando, nós vamos fazendo, nós vamos agindo. Mas quando esse recurso acaba, é o tempo de Deus entrar. Enquanto a medicina tem jeito para aquilo, eu vou tomando os remédios, fazendo tudo que eu posso. Mas quando a medicina falar acabou, aí entra a intervenção divina na minha vida e na sua vida. Amém? Então, a partir de hoje, eu e você vamos viver não de reservas humanas, mas de intervenções divinas do sobrenatural de Deus sobre nós. Amém? O mar vermelho só abriu quando não tinha mais uma saída. Não tinha nem uma lateral para a gente passar. Sabe? O maná só caiu do céu porque não havia uma plantação ali para eles colherem. Não tinha comida. O azeite da viúva só multiplicou quando a última gota estava na panela. Tinha acabado. Acabaram os meus recursos. Acabaram as minhas possibilidades. Então, Jesus entra naquele momento. Sabe? Deus não age para competir com a nossa autossuficiência. Não, Ele age quando você reconhece a sua insuficiência. Eu sou insuficiente. Jesus, eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Preciso que o Senhor entre na minha casa. Preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida. Bem registrou Regis Danais nessa canção. Eu preciso que o Senhor entre. Talvez Deus não esteja ausente. Talvez Ele esteja esperando você mudar de fonte. Talvez a sua fonte sempre foi o seu recurso, sempre foi a medicina, sempre foi algo, o seu trabalho, sempre foi algo que foi palpável para você, mas hoje Deus quer ver o quanto você pode ser insuficiente para Ele se tornar suficiente para você. Amém? Talvez você confia no salário, confia na estrutura, na posição, na força emocional que você tem, mas hoje Deus te chama a confiar plenamente nele, porque Jesus é o convidado perfeito para a minha festa e para a sua festa, porque a palavra de Deus fala que Ele é uma fonte inesgotável. O que isso quer dizer? Que não tem fim. Tudo que vem dele não tem fim. O dinheiro não tem fim, a alegria não tem fim, a esperança não tem fim. Tudo que seu Pai te dá não tem fim. Mas se a sua fonte estiver em um lugar errado, as coisas se findarão. Mas quando você coloca a sua esperança, a sua fonte, a sua expectativa no lugar certo, Jesus se torna o convidado perfeito para a sua festa. Amém? E nessa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus está mudando a sua fonte, que o que parecia perda será hoje um reposicionamento na sua vida, e que a sua dependência ativará a partir de hoje a provisão sobrenatural sobre a sua vida. Amém? Você não será alguém apegado a uma estrutura, apegado a um salário, apegado... Gente, porque às vezes Deus quer fazer infinitamente mais. Mas a nossa insegurança, o nosso medo não nos deixa. Mas hoje você vai falar: Pai, o Senhor é a minha fonte inesgotável. Eu posso dar passos de fé, porque eu confio em Ti. Amém? João 2:5 diz assim: então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Vamos ler todos juntos? Então, 2, a obediência precede a transformação.
Essa frase é o DNA do milagre. Sabe por quê? Porque Jesus aqui, ele não pede explicação, ele pede uma ação. E nesse tempo, como nós lemos no texto, ele manda que as calhas, que as telhas, que os baldes, que os barris, seja lá o que for naquela época, fossem cheios de água. Eles precisavam de vinho, mas Jesus pede o quê? Pede água. Sabe por que Jesus pede água, gente? Porque os milagres não são criados pela lógica. Os milagres são liberados pela nossa obediência. Então ele fala, peguem água. Gente, ele devia ter falado assim, água, mas como é que vai acontecer? Jesus não tinha se manifestado, não tinha feito um milagre público ainda. E eles pedem água. Mas a mãe de Jesus sabia quem ele era e ela falou assim, façam o que ele mandar. Igual a gente fala com os nossos filhos, faz o que eu estou te mandando agora, abençoado. Aí ela fala, façam o que ele mandar. Aquelas talhas, elas eram usadas para purificação religiosa. E Jesus usa aquilo que simbolizava a tradição para inaugurar um novo tempo. Isso é uma estratégia do mestre. Deus pega aquilo que você já tem, mas existe uma postura total diante disso. O que você tem hoje? O que você sabe fazer? O que você pode entregar? É a partir disso que Deus vai fazer o seu milagre. Amém? É a partir disso. O texto afirma que eles encheram até em cima. Não economizaram, não racionalizaram, não negociaram aquela água. Eles encheram até o talo, como diz a gente, mineiro. Sabe, queridos, uma obediência parcial é uma incredulidade disfarçada. Não existe uma meia obediência. Ou eu obedeço ou desobedeço. Como não existe meio fiel. Ou é fiel ou é infiel. Não existe meio cristão. Ou é ou não é. A palavra de Deus fala sim, sim, não, não. Ou você é quente ou você é frio. O morno, ele é vomitado. Por isso a fé não questiona o processo. A fé executa o processo. Qual que é o processo? Pegar as talhas, encher de água e levar até o mestre. Então eu pego as talhas, encho de água, apresento ao mestre e a partir dali, a partir da minha obediência, a transformação acontece. O que significa? Que hoje você vai apresentar a Jesus o que você tem. Você vai apresentar aquilo que Ele colocou em suas mãos. Você vai apresentar os seus recursos, a sua profissão, a sua vida espiritual. Você vai apresentar a Jesus o que você tem. E a partir disso, o que Ele mandar você fazer, você vai obedecer. E haverá uma grande transformação. Por isso eu quero profetizar que você terá coragem de obedecer mesmo sem entender. A sua obediência abrirá portas invisíveis na sua vida. E as talhas cheias gerarão milagres completos a partir de hoje. Amém. Quando Jesus mandar você pegar a talha, você vai pegar ela e encher até o talo. Você vai, pôr lá no alto e vai falar, pai, tá aqui, isso é o que eu tenho. A partir disso, pode fazer o seu milagre, porque eu estou pronto para essa transformação. Amém? 3, João 2,10 diz assim, e disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom. E depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. 3. Deus sempre eleva o nosso padrão. Deus sempre eleva o padrão de onde Ele está. Do ambiente onde Ele está, da família onde Ele está. Nós deixamos de ser comuns, normais, para que tenhamos um padrão elevado. A água ali, gente, ela virou vinho, mas ela não virou um vinho qualquer. Porque assim, serve o vinho bom, que o povo vai, beber. Quando o povo não estiver mais sentindo o gosto de nada, aí bota o normal, porque aí ninguém está sentindo mais. Mas aquele vinho muito bom tinha acabado. E então entrou o vinho extraordinário.
sabe? O melhor vinho ficou para o final. Essa afirmação, ela confronta uma mentalidade de passado, que o melhor é para o final, que o melhor é para o início. Não! Às vezes você fala assim, a minha melhor fase já passou. A minha melhor fase foi quando aconteceu aquilo. Não! Pare de viver nesse passado, saia do ordinário, venha para o extraordinário, amém? Porque o reino de Deus, ele não trabalha com nostalgia, ele trabalha com progressão, com avanço, amém? Porque o reino de Deus, ele é um movimento. Aí a palavra de Deus nos lembra, eu não lembrei das coisas antigas. A palavra fala para nós não removermos os marcos. Isso é importante para nós sabermos de onde o Senhor nos tirou e onde Ele nos colocou. São marcos na nossa vida. Mas Ele não fala para a gente ficar grudado nesse marco. Ele fala, não, você pode olhar, lembrar de onde eu te tirei e avançar para onde eu quero te levar. Amém? O futuro pertence a quem crê que o melhor ainda não aconteceu. O melhor de Deus, a gente sempre fala, ainda está por vir. As melhores pessoas dessa casa espiritual ainda estão por chegar. Por quê? Porque Deus faz nova todas as coisas. Amém? Gente, foi cerca de 600 litros de vinho que Ele multiplicou. Isso não é sobrevivência, isso é abundância. Amém? Você pode falar assim, abundância. O nosso Deus, Ele é abundante, sabe? Porque Ele não faz remendos na nossa história. Não tem nada remendado, nada recosturado. Não, Ele redefine a minha história e a sua história. E a partir daí, coisas novas e grandes acontecem. Quando Deus entra em cena, Ele não mantém estabilidade. Ele cria ruptura de nível. Por isso o nosso nível é elevado quando Deus entra. A minha mentalidade era uma. A partir do momento que Jesus entra, me transforma, o Espírito Santo começa a habitar na minha vida, a minha mentalidade muda. Isso refletiu o quê? O testemunho da Dalva e do Euênio. A minha vida mudou, a minha vida foi transformada. Porque quando Jesus entra, nada fica da mesma forma. Quando Jesus entra, tem que ter uma reviravolta. Por isso que o pessoal fala assim, crente é tudo ex. É, ex mesmo. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu fazia isso, não faço mais. Eu adulterava, não adultero mais. É isso, por isso nós somos ex. Ex, somos nova criatura. Somos transformados, somos modificados. Porque onde Jesus entra tem que ter ruptura. A minha velha vida fica e uma nova vida é gerada a partir de mim. Amém? Talvez você esteja trazendo água comum. Mas quando Jesus toca essa água, querido, isso vira um vinho extraordinário para você e para mim. Por isso eu quero profetizar sobre você. Que você terá coragem de obedecer. Que milagres acontecerão. Que talhas serão altamente repletas daquilo que Deus quer trazer na sua vida. Abundância. Abundância não é medida, não. É abundância. Porque a palavra dele fala que uma vida abundante ele nos prometeu. Amém? Uma vida abundante ele nos prometeu. A sua obediência vai abrir portas que a sua competência não consegue abrir. A gente sempre fala isso aqui nessa casa. Às vezes somos incompetentes em algumas áreas, mas somos tão obedientes à voz do Senhor que a nossa incompetência faz a porta se abrir, porque a minha obediência está comigo, e aí a partir disso Deus pode fazer. Amém? Onde estão os obedientes? Aleluia, aleluia. João 2,11 diz assim: Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina. E os seus discípulos creram nele. Vamos ler todos juntos? Jesus... O milagre é sobre glória, não apenas sobre solução. Amém? Como assim? O vinho, gente, ele era o problema visível. A glória era o propósito invisível. Milagres revelam identidades. Deus não resolve crises apenas para aliviar a dor. Ele resolve para formar convicções em mim e você. Aquilo que parecia um constrangimento naquela época, que
poderia ser a fofoca da cidade, do ano, virou o maior testemunho e o primeiro milagre de Jesus público. A crise naquele momento virou uma plataforma. A falta virou uma revelação de quem Cristo era e do que Ele podia fazer. Talvez o seu milagre não seja apenas financeiro, seja maturidade. Não seja apenas cura, seja intimidade. Não seja apenas restauração, seja transformação de mentalidade. E é isso que Jesus quer fazer em você nessa Quaresma da Fé 2026. Eu viverei milagres. Deus não quer só te mudar o seu dinheiro, não. Deus quer que você seja mais maduro. Ele não quer só te curar, não. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Deus não quer apenas te restaurar. Ele quer que a sua mente seja transformada. Porque a palavra de Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ela manda que a gente seja transformado para a gente poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para conosco. Nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a nossa mente for transformada. Amém? A Power Music pode subir. Eu e você precisamos ter uma mente transformada. Talvez até aqui hoje a sua mente foi travada. Você fala, eu não consigo avançar nisso. Eu sempre tomo bloque aqui. Eu sempre repito essa prova. Estou nessa série há muitos anos porque eu não consigo passar. Mas a partir de hoje vai haver uma transformação na sua mente. Eu quero profetizar que a sua crise revelará a glória de Deus. A sua falta produzirá testemunho. E a sua história revelará quem Ele é. Amém? Porque nós somos outdoors de Deus nessa terra. Nós somos a Bíblia que muitos lerão. Muitos não vão abrir uma Bíblia e ler, mas Ele vai ler a sua vida, vai ler a minha vida, vai ler o nosso testemunho. Por isso eu e você precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos andar na luz. Precisamos pedir que Ele revele a glória dEle em nós. Apesar de nós. Apesar das nossas falhas. Apesar dos nossos erros. Apesar dos nossos pecados. Sabe, Caná nos ensina 4 coisas. Uma, quando acaba, não significa abandono. Significa uma preparação. Quando falta, não significa fracasso. Significa um reposicionamento. Quando há vergonha, Deus prepara honra. E quando o vinho acaba, a glória de Deus começa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe, o maior inimigo do seu milagre, eu tenho que te falar que não é o diabo. Não, querido, porque a palavra de Deus ela é clara. Ele fala que Ele está debaixo dos nossos pés. E eu vos darei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E Ele já tem um fim. Então Ele não é o maior inimigo do seu milagre. Não. O maior inimigo do seu milagre é você interpretar o fim de forma errada. Se você chama de derrota, querido, você desiste. Mas se você chama esse tempo que você está passando de transição, você permanece. Tudo está de acordo com aquilo que nós pensamos na nossa mente, a nossa mentalidade. Isso que eu estou passando é o meu fim. Acabou. Não, isso que eu estou passando é uma fase de transição onde Deus quer me posicionar. Eu vou permanecer, porque eu creio que Deus ainda está fazendo a boa obra e Ele não completou. Amém. E aqui está a maior chave dessa manhã. O milagre só começou, só aconteceu porque Jesus estava presente. Onde Jesus está presente, acontecerá milagres na nossa vida. Amém? Se Ele está na sua vida, o fim nunca será definitivo. Nunca. Não, pastora, como? Mas se eu morrer... Oh, querido, Ele promete uma vida eterna, de glória, de vitória, um paraíso para mim e para você. É lucro quando a gente morre. A palavra de Deus fala.
Então, o fim em Jesus nunca é definitivo. Sempre haverá algo de novo na nossa vida. E Ele é especialista em transformar finais em recomeços. Amém? Ele é especialista. Onde você fala assim, tá acabando. Deus fala assim, não, querido, eu tô começando. É agora que o avião vai começar a decolar. Porque não é no início da pista que o avião decola. É lá no finalzinho. Porque ele tem que andar, pegar o impulso e subir. Você está achando que você está velho demais para Deus fazer alguma coisa na sua vida? Não, querido. É no final da pista que o avião decola. Agora é a sua melhor hora. É o seu melhor tempo. É hora de você orar. É hora de você interceder. É hora de você impor as suas mãos e Deus fazer milagres. É hora de você mudar de emprego. Essa é a melhor hora da sua vida. É hora das suas emoções serem restauradas. Não é o fim. É uma transição. E nessa transição eu permaneço em Deus. Amém?